pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui quem fala é a professora Raquel Gouveia, sou assistente social, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal Fluminense, a UF. Primeiramente, quero agradecer a comissão organizadora por esse convite e por essa atividade conjunta com a minha companheira de escrita, de luta, militância, né, e parceria na vida, a professora Melissa de Oliveira. Né. Agradeço a composição dessa mesa, a organização dessa atividade, parabenizo, né, as reflexões que vão ser feitas ao longo do congresso, né, e quero apresentar desde já, né, os nossos projetos e publicações que estamos realizando, né, nos últimos anos, e depois seguimos com algumas reflexões. Eu e a professora Melissa, desde 2017, temos organizado a coleção Luta Antimanicomial e Feminismos, né, que tem o seu primeiro volume publicado em 2017 pela editora Autografia, né, e que se tornou um projeto de extensão no ano passado. E nós tivemos o prazer de executar esse projeto de extensão em parceria com a FPB e também com a Rede Feminista Antiproibicionista de João Pessoa, né, que foi expressa nas experiências do curso de extensão na cidade do Rio de Janeiro, em João Pessoa e em Ribeirão Preto. Né? Nesse mesmo ano, lançamos o volume 2 do Luta Antimanicomial e Feminismos. Ambos os livros dessa coleção podem ser encontrados no site da editora Autografia ou o site de outras livrarias, como a Travessa ou até a própria Lojas Americanas, na Amazon. Né? Então vocês podem encontrar essas publicações e já digo que esse ano vai sair o terceiro volume do Luta Antimanicomial e Feminismos, que reúne o conteúdo que foi produzido ao longo dos 3 cursos e vai ser socializado em formato de curso. Então confira o terceiro volume, adquira. É uma coleção escrita com mulheres, prefaciada com mulheres, para mulheres e de mulheres, né, organizada por mulheres, e que tem nessa escrita que vai para além de uma lógica academicista, né, porque são várias formas de escrita, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres cis, mulheres trans, mulheres héteros, mulheres lésbicas. Então, já deixo aqui a indicação dessa publicação, né, para quem quiser acessar, está lá no site da Autografia. Né? É um trabalho realizado com uma grande parceira e que espero que vocês possam gostar e conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos. Né? Eu venho particularmente me debruçando para o debate dos cuidados, né? Em especial entrelaçado com as relações de gênero, raça e classe. Né? Eu parto do feminismo marxista interseccional para poder pensar a execução do cuidado na saúde mental, em especial nos serviços residenciais terapêuticos, que são serviços base do processo de desinstitucionalização, e vou, a partir de uma pesquisa teórica empírica, né, qualitativa e quantitativa, realizada no município do Rio de Janeiro, mapear o perfil das trabalhadoras dos serviços residenciais terapêuticos. Né? Essas trabalhadoras, que são em torno de 270, 80% são mulheres, 70% negras, né, com o ensino médio, moradoras de bairros periféricos e que pouco acessam a uma educação de ensino superior ou educação formal, vamos dizer, em todos os níveis, porque a gente encontra analfabeta, ensino fundamental incompleto e completo, né? Além de ter trabalhadoras com ensino superior completo que acabam atuando como trabalhadoras do cuidado. Né? Nós encontramos no debate das feministas que discutem o cuidado 3 perspectivas: o cuidado como trabalho, a ética do cuidado e o cuidado, a economia do cuidado. Né?
eu venho reconhecendo e trabalho a ideia do cuidado como trabalho, né? E aí isso perpassa a esfera doméstica, ou seja, a esfera da reprodução, a esfera pública, que é a esfera da produção, e esse lugar das mulheres, principalmente as mulheres negras, que vão ocupar de maneira invisibilizada, né? Esse trabalho que é subalternizado e que é atravessado pela divisão sexual, social e sexual e racial do trabalho, né? E que nos coloca, nos destina essa subalternização, vem sendo atualizado no campo da saúde mental a partir do momento que se tem uma homogeneização não só da loucura, que é um debate que a Melissa faz muito bem, isso também tem a ver com a medicalização dos corpos femininos, mas também atravessa a dinâmica do trabalho, né, nos serviços, nos espaços institucionais. Então, quando eu penso o cuidado, eu vou pensar muito na sua execução no espaço com a equipe. E aí, quando vamos enegrecendo, né, vamos partindo da interseccionalidade, uma lente interseccional para compreender esses cuidados, é importante assinalar, né, que há um processo aí vinculado à lógica racista colonialista que estrutura as bases da formação social brasileira e que vai atualizar práticas, né, que eram realizadas, que aconteciam na Casa Grande, né? A mulher negra escravizada atuava na Casa Grande, atuava na plantação, além de ter o seu corpo apropriado pelo senhor, né? Principalmente quando as mulheres negras escravizadas ficavam grávidas, né? E tinham seus corpos alugados para amamentar o filho de Sinhá, né? Então, essa lógica do cuidado, do trabalho de cuidado, dos trabalhos domésticos, tem muito a ver com o racismo estrutural e que vai se atualizando de muitas maneiras. Então, quando a gente pensa o debate do cuidado, né, está muito entrelaçado a um olhar branco, numa dinâmica em quem realmente pode viabilizar o cuidado, né, que tem a sua justificativa o mito do amor materno. Entretanto, quando a gente racializa, quem é que pode vivenciar esse mito do amor materno, que não é destinado para as mulheres negras, é destinado para as mulheres brancas, né? As mulheres negras acabam tendo, né, a sua maternidade negada, têm seus corpos expropriados, seus filhos são mortos, né, pelo braço penal do Estado ou encarcerados, e as mulheres negras acabam sendo medicalizadas, né? E aí, nesse caminho, eu vou construindo, né, concepções de cuidado, reconheço o cuidado como necessidade ontológica, ou seja, todos nós temos uma necessidade de sermos cuidados em algum momento da vida, seja na infância, seja no envelhecimento, seja no processo de adoecimento físico, psíquico, doenças raras, né? Há uma necessidade de sermos cuidados. Isso tem a ver com a interdependência entre todos os seres, inclusive com a natureza, né? As feministas que vão pensar, em especial, a Joana Tronto fala da necessidade do cuidado ser democratizado, as feministas que pensam o campo da deficiência falam dessa interdependência, de que todos nós somos interdependentes. Quando eu parto de uma lente marxista, a gente está falando de uma conexão materialista entre os seres humanos. Então, se eu demando a alguém que vai trabalhar, alguém que vai executar essa ação que vai prover o meu cuidado, que é aí o trabalho do cuidado, né? Esse processo de execução, que é diferente da essencialização e naturalização do cuidado que é destinado para as mulheres. Então, né, nessa lógica do capitalismo, você tem forjado um modelo de ser mulher, né, justificado pelo mito do amor materno, né, que subalterniza e hierarquiza as existências, por isso que para as mulheres negras isso é negado, né? Então, nós temos o cuidado como necessidade ontológica, o cuidado feminino como algo essencializado, naturalizado, justificado pelo mito do amor materno, e o trabalho do cuidado que pode ser executado de maneira gratuita ou remunerada. E, por fim, o cuidado em saúde mental, que diz respeito a uma outra lógica de promover o cuidado àquelas pessoas que possuem sofrimento psíquico mais grave.
e que é assumido pelas políticas públicas e que nós temos nesse processo de operacionalização, né, as mulheres negras como base desse processo de provimento, e que a gente precisa se atentar um pouco mais, né? Essa pesquisa foi desenvolvida no período em que realizei doutoramento na PUC São Paulo, né? Ela está disponível no site da PUC e também em formato de livro publicado pela editora Cortez, né? Vocês podem acessar. O título é Trabalho, Gênero e Saúde Mental, Contribuições para a Profissionalização de um Cuidado Feminino, e que hoje eu venho explorando, né, avançando com esse tema para pensar o cuidado colonial, que é essa negação da maternidade das mulheres negras que produz um determinado sofrimento que é patologizado, medicalizado e que merece maior atenção. Tem um artigo fresquinho que acabou de sair da revista Em Pauta, que vale a pena para vocês conferirem, né? Mulheres Negras, Sofrimento e Cuidado Colonial, que é uma perspectiva que eu estou construindo para pensar esse entrelaçamento. Então, agradeço novamente, espero que a gente possa se encontrar em algum outro momento, que essas questões possam provocar inquietações, reflexões. Nos sigam no Instagram, né? E também na página do Instagram do projeto Luta Antimanicomial e Feminismos. Curte lá, dá um like e acompanhe os nossos trabalhos, né? Muito obrigada e até breve. Olá a todas e todos, eu sou Melissa Oliveira, sou psicóloga de formação e tenho um percurso na saúde pública, no processo de especialização, mestrado, doutorado, às voltas com a questão da saúde mental. Hoje eu sou professora do Centro Universitário BMR, localizado na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem pensado algumas questões que se dão em torno do sofrimento psíquico, mas também de alternativas, de respostas em relação a essa problemática. Como a professora Raquel já apresentou no início da fala dela, nós temos construído um trabalho conjunto nos últimos anos em torno do tema luta antimanicomial e feminismos, que é um tema muito caro para a maneira como a gente vai entender a reforma psiquiátrica brasileira, compreendendo que não é possível falar nem de loucura, sofrimento psíquico ou como vai ser entendido em alguns campos como doença mental, sem interseccionar um feminismo que considere gênero, mas que também considere raça, classe, orientação sexual, identidade de gênero, idade, território, como também não vai ser possível pensar uma atenção psicossocial, uma alternativa de cuidado, o estabelecimento de serviços de saúde mental, de assistência, de educação, iniciativas de geração de trabalho e renda, sem que a gente entenda que os sujeitos estão localizados de maneiras diferentes na sociedade a partir desses marcadores sociais, E logo vão tanto se relacionar com essas problemáticas, quanto necessitar de respostas diferenciadas. Então, a gente não pode, por exemplo, se voltar para a figura do louco, do usuário, do paciente, nessa lógica homogênea no masculino, como se a doença mental reduzisse o sujeito apenas ao seu transtorno e como se todos esses outros elementos se apagassem. Vai ser muito diferente ser, nesse contexto, uma mulher, com filhos ou sem filhos, em sofrimento psíquico, como vai ser muito diferente ser uma menina ou ser uma idosa, vai ser muito diferente ser uma mulher branca, uma mulher negra, E junto com isso, claro, se unem os elementos vinculados às singularidades, Nossas histórias de vida, nossas famílias, a maneira como fomos criados, as perdas que tivemos, os recursos que encontramos nesse plano mais singular. Então, falar de saúde mental é considerar essas diversas camadas da vida do sujeito, As camadas singulares, sociais, culturais. O sujeito está atravessando todas essas camadas e não essas camadas atravessando esses sujeitos, na verdade, Eu gosto muito dessa metáfora, tá? Então, nesses últimos tempos, a gente tem pensado o processo de manicomialização como um processo que vai para além, então, do hospital psiquiátrico e tem ganhado corpo hoje na vida das mulheres a partir
ainda das internações, né? E essas internações se dão de maneiras muito diferenciadas das dos homens, com muito mais, e as pesquisas vão mostrar isso, né? Com muito mais vinculação a contenções físicas, contenções químicas do que no caso masculino. A Raquel e eu fizemos uma pesquisa que foi publicada no nosso primeiro livro, Luta Antimanicomial e Feminismos, Discussões de Gênero, Raça e Classe para a Reforma Psiquiátrica Brasileira, que se voltou para os relatórios já existentes vinculados às comunidades terapêuticas brasileiras. E nesses relatórios a gente vai encontrar mulheres vivenciando casos de violência sexual, quando a gente não encontra os mesmos relatos, pelo menos não na mesma incidência, em relação aos homens, mulheres sendo compulsoriamente, né, obrigadas a ou deixar os seus filhos nas comunidades terapêuticas ou permanecer nelas. Entraram grávidas, né? A gente tem umas histórias de mulheres que entraram grávidas e estão ali com os filhos já de 2 anos, sem poder sair daquele espaço, que a gente vai considerar um sequestro institucional, né? E aí, de alguma maneira, um sequestro de Estado, uma vez que essas instituições têm sido hoje financiadas pelo Estado brasileiro, desde a Portaria 3038 de 2001, assim como as medicalizações fora desses espaços, né? Então, como tem crescido a medicalização na atenção básica, nos serviços de saúde mental. E aí algumas pesquisas vão mostrar pra gente que as mulheres, mais uma vez, vão estar em maior número no uso de medicações por mais tempo e muito vinculadas a uma lógica muito específica para essa recomendação. E aí é importante, né, que a gente possa pensar nesse contexto de opressões, explorações, medicalização, que agência que fica, né? Então é muito importante que a gente considere que frente a diversas manicomializações, e aí a gente vai ver que são as mulheres negras e pobres que vão ser mais manicomializadas no país, que as mulheres travestis, inclusive, vão ser patologizadas por serem quem são, por serem mulheres, né, e não corresponderem a um certo determinado padrão médico e social que vincula ser mulher a ter vagina. Essas mulheres vão sofrer processos de institucionalização de maneiras completamente diferentes das mulheres brancas, das mulheres heterossexuais, das mulheres que correspondem a um determinado padrão de cissexualidade, a um determinado padrão de comportamento. Que também em relação às medicalizações as mulheres vão estar colocadas de maneiras diferentes, em relação às violências de sequestro de bebês, né, de esterilizações compulsórias, ligadura de trompas sem que as mulheres saibam, mulheres que têm tomado nos serviços de saúde mental anticoncepcionais injetáveis, achando que é o dodecanoato, né? Então, essas mulheres, elas têm raça, elas têm cor, elas têm classe social na nossa sociedade. Mas frente a isso, eu queria voltar à pergunta que eu fiz anteriormente, né? Frente a essas situações, quais são as agências possíveis das mulheres, né? E aí eu recorro às feministas interseccionais, que têm chamado muito a atenção para que é sempre importante que a gente considere que as mulheres não estão só submetidas, elas também respondem com processos de luta. E a minha pesquisa de doutorado, que foi defendida no ano passado, mostra muito sobre isso, né? Eu entrevistei mulheres em 10 cidades diferentes, em 9 estados brasileiros, nas 5 regiões do país, e pude ver que as mulheres brasileiras estão à frente dos processos de reforma psiquiátrica brasileira, né? Esses processos são protagonizados por mulheres, são as mulheres que estão com sobrecarga de trabalho, inclusive tendo seu trabalho sexualizado, e que nesse contexto a gente ainda acompanha, infelizmente, as atualizações de raça e estigma da loucura na diferenciação entre as mulheres que podem acessar não só o movimento social, mas como a representação desses espaços políticos. Então a gente tem aí um grande desafio para a reforma psiquiátrica brasileira e convido todo mundo aqui para que a gente possa construir isso conjuntamente nesses próximos momentos, entendendo que gênero não caminha sozinho e que as mulheres precisam de um destaque
no nosso processo de saúde mental do país, entendendo as mesmas como vitimizadas por diversos processos, mas também atuantes e protagonistas em diversos processos brasileiros de políticas públicas e de luta na militância antimanicomial.